terceiro ano, como vocês estão? Estamos começando a nossa aula de número 33 de língua portuguesa. Eu sou a professora Fabiana. Vamos dar uma olhadinha na lista do que precisaremos para a nossa aula de hoje? Você vai precisar do seu caderno ou daquela folhinha na qual você faz suas anotações, lápis, borracha, apontador e lápis de cor para utilizar sempre que achar necessário. Materiais separados? Vamos para a nossa primeira anotação? Você vai anotar a data, colocando o dia, o mês e o ano. Na linha de baixo, você vai anotar o seu nome. Procure fazer o seu nome completo todas as vezes. Na linha de baixo, você vai anotar aula 33 e as letras L e P, que são as iniciais das palavras língua portuguesa. Podem fazer que nós já voltamos. Anotações feitas? Então, vamos relembrar um pouquinho do que vimos na nossa última aula? Nós revimos a notícia, né? Que estava lá na seção Maluquices do Jornal Joca. Concurso de fotos malucas de animais divulga vencedores. Então, fizemos uma relação entre as duas, né? Porque elas foram publicadas em anos diferentes e são de gêneros diferentes. A primeira é uma notícia e a segunda é a entrevista. Vimos que a notícia que nós vimos nas primeiras aulas foi publicada em 2020
e a entrevista em 2019 e recebeu o título A Comédia da Vida Selvagem. E se é uma entrevista, tem que ter um entrevistado. E quem era ele? O Tom Sullivan, o nosso entrevistado. Com base naquelas informações que nós vimos na introdução da entrevista, nós fizemos uma cruzadinha. E olha aqui a cruzadinha. E vocês lembram que eu havia falado sobre o lugar onde nasceu Tom Sullivan? Onde é mesmo? Nos Estados Unidos. Olha ali que está bem marcadinho ali para vocês, né? E aí eu contei para vocês que eu descobri que norte-americano é quem nasceu nos Estados Unidos utilizando o que mesmo? O dicionário. E fiquei de mostrar para vocês na aula de hoje. Vamos dar uma olhadinha? Olha aqui, aqui eu tenho o dicionário e a palavra que eu procurei, norte-americano. Olha o significado da palavra. Pessoa nascida ou que habita nos Estados Unidos da América. Estadunidense. Puxa, até mesmo para isso o dicionário nos ajuda. Então vamos dar uma olhadinha na localização de onde fica os Estados Unidos? Aqui eu tenho o mapa, né? Ali nós vemos em azul a América do Norte, em vermelho a América Central e em amarelo, quase laranja, a América do Sul, que é onde fica o Brasil. Agora, olha lá em cima, América do Norte e aqui a América do Sul, onde nós estamos. Mas nós ainda não conseguimos ver aonde fica os Estados Unidos. Eu sei que fica na América do Norte, até porque ele é norte-americano. Agora, então, vamos dar uma olhadinha no mapa só dos Estados Unidos? Olha ali. Aqui eu tenho, né, América do Norte, os países, e aqui tenho os Estados Unidos. Então, foi aí que nasceu Tom Sullivan. Agora que já relembramos dessa informação, que vimos, na verdade, essa informação, vamos relembrar um pouquinho da entrevista que nós vimos, dando uma olhadinha de como fazemos para encontrá-la lá no site do Jornal Joca? Esta entrevista nós encontramos no site do Jornal Joca. Aqui nós temos o endereço do site, logo abaixo o nome do jornal eletrônico, e embaixo temos as seções que se subdividem em este jornal. Nesta edição, nós temos uma curiosidade, pois essa entrevista também foi exibida na edição impressa que o jornal possui, no dia 26 de setembro de 2019, e recebeu o título A Comédia da Vida Selvagem. Logo abaixo, nós temos a apresentação dos estudantes que farão essa entrevista. Temos também uma foto do concurso de animais. E abaixo temos a apresentação do entrevistado, seguida por sua foto. Todas as fotos com legendas. E então passamos à entrevista, que é composta por perguntas e respostas. As perguntas são sempre marcadas em negrito, para que fique destacado qual é a parte do entrevistador e do entrevistado. Assim se segue por toda a entrevista. Isso é muito comum nas entrevistas que nós temos impressas, né, ou digitais para lermos. E então, vocês lembravam de todos os detalhes dessa nossa entrevista? E vocês conseguiram perceber que ao realizar cada uma das perguntas, a pergunta e o nome do estudante que a faz está em negrito, que é aquela cor bem forte? Pois é, mas e quando nós não estamos lendo nos sites ou nas entrevistas? Será que é possível identificar uma pergunta? Será que há algum sinal que nos faz lermos como uma pergunta? Eu trouxe aqui uma das perguntas que estava lá na entrevista que nós vimos no Jornal Joca, para você identificar aqui comigo. Vamos ler a pergunta? Algum brasileiro já participou do concurso e foi selecionado? Como é que eu sei que eu tenho que dar essa entonação de pergunta para quem está ouvindo entender que trata-se de uma pergunta? Eu vou ler novamente. Algum brasileiro já participou do concurso e foi selecionado? Ah, eu tenho certeza que alguns de vocês já falaram. É o ponto de interrogação, professora. Isso mesmo, olha aqui ele, o ponto de interrogação. É ele que me indica nas minhas leituras que eu tenho que dar esta entonação de pergunta. Porque quando nós estamos conversando com uma pessoa, é muito fácil de entender que trata-se de uma pergunta, não é mesmo? Mas quando nós estamos fazendo a leitura, é esse o ponto que vai nos indicar. E ele é muito importante porque ele pode evitar muitas confusões. Afinal de contas, se eu estiver lendo lá, a água está quente?
ou a água está quente? É uma informação ou é uma pergunta? Então agora que você já deu uma olhadinha aqui, eu vou pedir para que você pegue o seu caderno, você pule uma linha e anote o número 1. E você vai registrar aí no seu caderno qual dessas frases corresponde a uma pergunta. No retângulo verde eu tenho escrito: crianças podem participar do concurso. No retângulo laranja, crianças podem participar do concurso? E aí, pessoal, qual dessas frases corresponde a uma pergunta? Você vai anotar aí no seu caderno e nós já vamos voltar para conferir. E aí, pessoal, registraram qual dessas etiquetas aí corresponde a uma pergunta? Então, vamos dar uma olhadinha lá no nosso texto, se estava lá e se era uma pergunta ou uma resposta? Então, vamos ver. Era a pergunta da Sara P. Crianças podem participar do concurso? Vamos ver o que o Tom Salon respondeu. Sim, temos a categoria Júnior. Em 2018, um garoto ganhou com uma imagem fantástica de uma coruja. Era uma foto excelente, não só porque foi bem tirada, como também por nos fazer rir alto. Você identificou ali o nosso sinal, o ponto de interrogação? Então, a etiqueta que corresponde à pergunta é a etiqueta laranja, porque tem o ponto de interrogação. Crianças podem participar do concurso? Vamos conferir aí o seu caderno?
E aí, caderno conferido? Então, vamos dar uma olhadinha em mais uma pergunta que nós temos ali? Opa, tem alguma coisa errada. Qual é a pergunta? Vamos ler aqui. São as selecionadas fotos como? E agora, vamos me ajudar a organizar essa frase, esta pergunta? Então, aqui estão, né, as palavras dessa pergunta toda embaralhadas. São as selecionadas fotos como? Era uma pergunta que estava lá na nossa entrevista, que está, na verdade. Mas se eu não me lembrasse dessa pergunta que continha lá na entrevista, eu tenho uma dica infalível para nós lembrarmos pelo menos uma das palavras, qual é a posição delas. Você, olhando aqui para a frase, você consegue identificar essa dica? Qual é a minha dica? Na verdade, não é a minha dica, é a dica do texto. É o sinal de pontuação. Olha aqui, o sinal, o ponto de interrogação que está na palavra selecionadas. Isso me indica o que mesmo? Que a palavra selecionadas vai ser a última palavra da nossa frase. Então, uma palavra eu já sei a posição dela. Porque na língua portuguesa, o ponto de interrogação vai ao final da frase, não é mesmo? Então, qual era a pergunta? Selecionadas, mas o que é que o estudante queria saber? Como? Onde é que está a palavra como? Como? O quê? Como as... Aqui a palavra as fotos. Onde que está a palavra fotos? Aqui a palavra são, aqui a palavra fotos. As fotos são selecionadas. Essa era a dúvida do estudante que ele perguntou ao Tan Sallam. Vamos ler a frase aqui comigo? Como as fotos são selecionadas? Agora, vamos ler ali na tela? Vamos ver aqui. Vamos organizar, então a primeira palavra foi a palavra como. As fotos são selecionadas? Olha o ponto de interrogação aqui na palavra selecionadas. Vamos ler ali na entrevista essa pergunta? Foi o Pedro C. quem fez. Como as fotos são selecionadas? Temos milhares de inscrições. Eu e o Paul escolhemos as 40 melhores. Os juízes dão notas de 0 a 50 para cada foto. Calculamos as pontuações e a imagem com mais pontos vence. Puxa, mas será que apenas na entrevista é comum nós fazermos perguntas? Não, né? No nosso dia a dia nós fazemos muitas perguntas para a nossa família, para a mãe, para o pai, para o irmão, para a professora, que eu sei que vocês mandam pelos aplicativos de mensagens muitas perguntas para as professoras. Agora, além de mandar o áudio dessas perguntas, vocês podem também mandar a pergunta por escrito. Só não pode esquecer do quê? Do ponto de interrogação. Falando nele, agora você vai pegar o seu caderno, vai pular uma linha, escrever o número 2 e você vai registrar aí uma pergunta que você fez no dia de hoje. Pode registrar, mas não pode esquecer do ponto de interrogação. Vale qualquer pergunta. Vamos lá?
E aí, registrou a sua pergunta? Eu não vou conseguir ver, mas certamente a sua professora irá gostar de ver o que você registrou. E como eu não posso conferir aí o que você escreveu, eu trouxe algumas perguntas para você ver que eu fiz no meu dia de hoje. E aí você já vai entender para quem é que eu perguntei. Olha, uma das primeiras perguntas que eu fiz no dia de hoje. Lê aí na sua tela. Vou esperar você fazer a leitura. Conseguiu? Então vamos ler junto? Tem pão francês? Para quem é que eu posso ter feito essa pergunta? Apenas pelo contexto você já consegue descobrir. Foi lá na padaria, quando eu fui comprar pão. Perguntei à moça se tem pão francês. Se não tivesse o ponto ali, você poderia interpretar errado, né? Porque eu poderia falar, tem pão francês? Você iria entender que eu estava te falando que tem pão francês. E foi uma pergunta que eu fiz. Olha a próxima pergunta. Você já vai identificar a quem eu fiz. Você quer fazer xixi? Para quem será que eu fiz essa pergunta? Para minha filha, faço isso muitas vezes por dia. Se eu tivesse que escrever, eu utilizaria muitos pontos de interrogação. Mas como eu estou falando, eu uso bastante a minha entonação para ela entender que eu estou perguntando se ela quer fazer xixi. Olha a próxima pergunta. Pode ler aí. Qual é a próxima pergunta? Que está no retângulo verde? Vai faltar água? Não é muito comum nós fazermos essa pergunta hoje em dia? Quase todos os dias lá em casa a gente se pergunta, vai faltar água? E então, pessoal, agora que vocês já conhecem a utilização do ponto de interrogação, eu tenho uma proposta para nós fazermos um jogo. Vamos lá? O jogo chama-se Verdadeiro ou Falso da Interrogação. Eu tenho ali uma plaquinha com a letra V, para quando for verdadeiro, e uma outra plaquinha com a letra F, para quando for falso. E eu vou apresentar frases aqui. E você vai ter que me dizer se é uma frase que foi uma pergunta lá na nossa entrevista ou se não foi. Se é uma pergunta verdadeira da entrevista ou é uma pergunta falsa, que ela não estava na nossa entrevista. Entenderam? Prontos? Podemos começar? Você vai falar aí bem alto se é verdade ou se é mentira. Se é uma pergunta da entrevista ou se essa pergunta não estava na entrevista. Vamos ler? A competição foi criada para mostrar animais selvagens ao redor do mundo? Existia essa pergunta lá no nosso texto? Vou ler novamente. A competição foi criada para mostrar animais selvagens ao redor do mundo? Tinha essa informação? Tinha, eu me lembro, mas era uma pergunta? Então vamos conferir fazendo a leitura do texto? A competição foi criada para mostrar animais selvagens ao redor do mundo. Queremos passar uma mensagem positiva e otimista sobre os animais, disse em resposta aos alunos do 4º ano C da Escola Professor Laerte. Leia a entrevista completa. Então, pessoal, era uma pergunta? Vocês identificaram o ponto de interrogação? Olha ali. É um ponto final, então não era uma pergunta. Essa frase é uma interrogação falsa, porque não estava no nosso texto, não existia essa pergunta no nosso texto. Ela pode ser entendida como uma pergunta, mas no nosso texto ela não estava. Vamos para a próxima? O anúncio dos vencedores acontece em 13 de novembro? Existia essa pergunta? Algum estudante fez ao fotógrafo essa pergunta? Então, vamos reler um trechinho do texto? São em torno de 15 fotos escolhidas a cada ano em categorias como Criatura no Ar, No Fundo do Mar e Júnior, que premia fotos de crianças e jovens. O anúncio dos vencedores acontece em 13 de novembro. Essa foi uma informação que nós recebemos, né? Que o anúncio acontece em 13 de novembro. Ninguém estava perguntando, olha aqui o ponto final. Era o ponto final, era uma afirmação, né? Então, essa outra frase também é falsa. Não existiu essa outra informação. O anúncio dos vencedores acontece em 13 de novembro. Não é uma pergunta, é uma informação falsa, isso mesmo. Porque, pessoal, uma entrevista, ela não é só composta de perguntas e respostas, como nós vimos. Existe uma parte chamada introdução.
Nessa entrevista que nós vimos, nós somos apresentados aos entrevistadores e também ao entrevistado. Conhecemos um pouquinho desse entrevistado, até para sabermos se a informação que ele traria teria alguma relevância, algum sentido com o assunto que nós estávamos vendo. Vamos dar uma relembradinha olhando ali a página o site do jornal? Então aqui eu tenho o título, né? A Comédia da Vida Selvagem. Em cima eu tenho a data, e essa foi uma edição impressa também, né? Ela veiculou tanto na edição digital quanto na edição impressa. E aqui vocês conseguem ver o título, A Comédia da Vida Selvagem. E vocês perceberam que tem duas vezes a mesma informação? Na parte de cima e na parte de baixo, né? Que daí o nome dos alunos, por alunos do 4º ano C, o nome da escola e o nome da cidade e o estado. Por que aconteceu isso? Será que alguém esqueceu? Não, é para enfatizar, né, a informação que nós veremos a seguir. Então, nós temos duas vezes ali que aparece no site a mesma informação. Na parte de baixo, vocês conseguem ver ali dois ícones, que é por onde essa entrevista pode ser veiculada. Eu posso encaminhar para outras pessoas utilizando o aplicativo de mensagem ou mandar também por e-mail. E as informações que nós temos ali são as mesmas informações, né? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Está exatamente assim lá no Jornal J. Na sequência, ainda quando vimos a introdução, nós conseguimos ver uma imagem de um dos animais, que está lá no concurso de 2019. Aqui nós vemos dois pássaros, é uma outra imagem que é muito engraçada mesmo, né? E nessa edição, vocês conseguem ver ali a legenda. Essa legenda é diferente da notícia que nós vimos, porque ela tem uma descrição para os deficientes visuais. Então, se o deficiente visual estiver no site, ele consegue ter essa descrição. Ou se você estiver lendo para ele, está escrito assim. Tem uma hashtag para cego ver. 2 passarinhos com penas verdes e amarelas estão em um galho de árvore. Um deles olha para a esquerda, enquanto o outro está com o bico aberto. Foto Stephanie Habrit. E aí, na sequência, nós temos essa apresentação, né, de quem viria aqui. Vamos ler juntos. O prêmio surgiu na Tanzânia, onde eu e Paul Johnson Hicks nos encontramos como fotógrafos profissionais, explicou o norte-americano Tom Sullivan, um dos criadores do concurso e presidente do júri que escolhe as melhores fotos. A competição foi criada para mostrar animais selvagens ao redor do mundo. Queremos passar uma imagem positiva e otimista sobre os animais, disse em resposta aos alunos do 4º ano C da Escola Professor Laerte. Leia a entrevista completa. Então, com essas informações que nós lemos aqui, nós já sabíamos o que é que nós veríamos na entrevista, qual era o assunto, conseguíamos nos preparar para o assunto que viria, através da introdução. E certamente os estudantes que fizeram as perguntas também fizeram um roteiro para ela. Na sequência, no site, nós vemos a foto do Tom Sullivan. E aí também tem aquela descrição para os deficientes visuais, hashtag para cego ver. Na imagem, Tom Sullivan está de perfil. Ele usa camiseta verde e barba e tem cabelo grisalho. Foto, arquivo pessoal. Bem, pessoal, agora que nós já temos tantas informações sobre a notícia e sobre a entrevista, será que nós já conseguimos fazer uma comparação entre esses dois gêneros de texto? Vamos ver comigo? Professora, mas será que eles são iguais? Acho que iguais eles não são, né? Trazem coisas que são diferentes. Então, aqui eu coloquei em amarelo a palavra notícia e em vermelho a palavra entrevista. E agora nós vamos comparar, ver o que há de comum nesses dois textos. A primeira informação que eu tenho aqui é: pode ser assistida? Será que a notícia pode ser assistida? Assistida como? Assistida pela TV? A notícia pode ser assistida? Sim, a notícia pode ser assistida. Então, eu vou usar um marcador amarelo aqui para nós lembrarmos que a notícia pode ser assistida. E a entrevista pode ser assistida? Há programas de TV no qual se passa entrevista? Sim, é muito comum vermos programas específicos de TV dentro do jornalismo, né? Dentro do jornal. Então, a entrevista, ela também
pode ser assistida. Próxima informação. Pode ser ouvida. A notícia pode ser ouvida? Como assim ouvida, professora? Ouvida através do rádio, através de podcasts. Será que tem podcasts e noticiários no rádio? Sim, então a notícia pode ser ouvida. E a entrevista? Também é possível ter no rádio ou podcasts de entrevista? Sim, também conseguimos ouvir entrevistas. Pode ser lida. Será que uma notícia pode ser lida? Como foi que nós conhecemos a notícia sobre o concurso da divulgação do concurso de fotos malucas de animais? Como que nós conhecemos? Nós lemos a notícia que estava no site, né? E entre outras, que pode ser lida no jornal que está na internet, pode ser lida no jornal impresso. Então, uma notícia, sim, ela pode ser lida. E uma entrevista, ela pode ser lida? Tanto pode que nós fizemos a leitura dessa entrevista da Comédia da Vida Selvagem, quando conhecemos o Tom Sallum, que é o criador desse concurso, que respondeu às perguntas dos estudantes do 4º ano. E a próxima? A notícia tem perguntas? Será que numa notícia tem perguntas? Lembra lá na notícia que nós vimos? Trazia perguntas para nós pensarmos? Não, a notícia trazia informações. Ela não nos trazia perguntas, né? Ela já vinha com a informação. Nós levantamos as informações através delas, mas não existia perguntas. Então, em notícia, eu não vou colocar o marcador. Mas na entrevista nós encontramos perguntas? Sim, se não houver perguntas, ela não pode ser considerada uma entrevista, não é mesmo? É através delas que é feito o levantamento das informações, através das perguntas feitas ao entrevistado. E olha a próxima informação aqui. Estrofe. O que é uma estrofe? Um conjunto de versos. Lá na notícia, nós tínhamos a organização feita em estrofes? Apareceu alguma estrofe, vocês viram? Existiam versos na nossa notícia? Não, a nossa notícia não está organizada em estrofes. E na entrevista? Existiu alguns versos que foram organizados e vocês viram o espaçamento? Não, então essa informação é uma pegadinha. Nossa entrevista e a nossa notícia não estavam organizadas em estrofes, né? Nós vimos os parágrafos lá na organização delas. E a próxima informação, informa. Será que a notícia nos informa? Ela traz informações para nós? A notícia que nós vimos trouxe muitas informações sobre esse concurso, a existência do concurso, quem foram os ganhadores em algumas categorias, trouxe até mesmo alguns animais. Então, na notícia que nós vimos informações. Sim, a notícia nos informa. E as entrevistas? De uma maneira geral, nos trazem informações? Nos trazem informações. Essa que nós vimos sobre a criação do concurso, né? Que nós já havíamos visto muitas informações sobre ele. Então, vimos a criação do concurso. Então, a entrevista, ela também nos informa. E a próxima? O público. A quem foi destinada a notícia e a entrevista que nós vimos? Vocês conseguem se lembrar? Porque eu não posso utilizar um marcador para essa resposta. Então, você vai pegar agora o seu caderno, vai ler aqui comigo. Para quem a entrevista foi direcionada? Olha a primeira etiqueta aqui. Eu tenho a palavra adultos. Será que essa entrevista foi direcionada a adultos? A próxima etiqueta em verde, a palavra crianças. E a etiqueta em cinza, a palavra fotógrafos. Então, você vai anotar aí no seu caderno a quem foi destinada essa entrevista. Vamos lá?
E aí, pessoal, anotaram a quem foi direcionada essa entrevista? A primeira etiqueta, eu tenho ali a palavra adultos. Ela não foi direcionada a adultos, não é mesmo? Tanto que estava num jornal destinado a crianças e jovens. Mas adultos, se quiserem, podem ler. E a fotógrafos, também já eliminei, pois não foi, né? Foi destinada a crianças, isso mesmo. Então, vamos conferir aqui a informação no nosso painel. O público da notícia foram as crianças. E o público da entrevista... E o público da entrevista foram as crianças também. Então, vamos ler aqui a nossa tabela para nós relembrarmos todas as informações. Então, a notícia e a entrevista, as duas podem ser assistidas. Colocamos os dois marcadores. As duas também podem ser ouvidas. As duas podem ser lidas também. Apenas uma delas tem perguntas. Qual delas que tem perguntas? É a entrevista. Olha o marcador aqui, né? Estrofes, qual delas possui? Nenhuma, está sem o marcador. As duas nos trazem informações, então as duas nos informam. E a que público foram destinadas? Para as crianças, tanto a notícia quanto a entrevista. Foi isso que você anotou aí no seu caderno? Então, tempinho para você conferir o seu caderno. Caderno conferido? Então agora eu tenho um desafio para vocês. Vamos ver se vocês aceitam o meu desafio. O desafio é: você agora vai ser o entrevistador. Elabore uma pergunta para um fotógrafo ou uma fotógrafa. Lembre-se que você tem que usar um sinal muito importante para indicar que é uma pergunta. Qual é mesmo esse sinal? É o ponto de interrogação. Lembre de colocar na sua pergunta. E assim como nós estamos elaborando uma entrevista, esse será o nosso roteiro para entrevistarmos um fotógrafo ou fotógrafa. Será que teremos um na nossa próxima aula? Aguarde e confiram! E como nossa aula já está chegando ao final, chegou a hora de conhecermos mais uma curiosidade sobre a fotografia. Vamos ver comigo? E então, vamos reler comigo aqui essa outra curiosidade? Vamos lá! Utilizando a câmera escura, foram feitas imagens muito próximas da realidade, pois era possível fazer o contorno da imagem projetada utilizando material para desenhar.
Puxa, olha, mais uma curiosidade para sabermos como foi inventada a fotografia. Vocês viram ali que está marcada em vermelho a palavra câmera, né? Que pode ser, vocês podem encontrar câmera ou câmara escura. E naquela imagem que nós temos ali ao lado, vocês conseguem ver essa grande caixa, né, que está em cima da mesa e que a pessoa tem um furinho. Por aquele furinho passa iluminação e dentro daquela caixa que era projetada a imagem. Então nós podemos considerar que essa câmera escura ou câmara escura é a avó, bisavó da fotografia que nós conhecemos hoje. Através dela em que a técnica foi sendo desenvolvida e melhorada cada vez mais para conhecermos a fotografia como nós temos hoje. Que bacana, não é, pessoal? E com essa curiosidade, eu me despeço de vocês. Nossa aula está chegando ao fim. Foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham aprendido e também se divertido. Fiquem bem e até a próxima!